falar. Hoje eu queria conversar com vocês sobre milagre. Por que o milagre? Né? O que é o milagre? Meu nome é Cristiane Bispo e eu queria compartilhar esse vídeo com você, falando um pouco sobre hoje o que Deus colocou no meu coração, que é sobre milagre. Eu estava pensando, né? Quantos de nós precisa de um milagre? O milagre é aquilo que só Deus pode fazer, que não é nem eu, nem você, nem o próximo, e sim só aquilo que pode acontecer sendo Deus fazendo. Deus faz o impossível. Eu vou dar um exemplo na Bíblia, quando o povo de Israel saiu pelo deserto, e conta a Bíblia que as suas sandálias cresciam aos seus pés, e elas não precisaram procurar alguém para fazer sandálias, não procurou fazer novas sandálias, e sim as sandálias cresciam aos seus pés, como suas roupas cresciam no seu corpo. Quando diz que o sol vinha uma nuvem para proteger do sol, quando vinha uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo para aquecer do frio da noite. E assim também, isso é milagre. Milagre é coisas do extremo, de você ver uma coluna de fogo, como coisa simples que é o crescimento de uma sandália, que você nem percebe, né? Se você for observar. Com certeza eles perceberam porque eles cresciam e não precisavam comprar. Mas eles não, de certo, eles não observavam aquilo como durante o dia, né? Como um maná que vinha ao amanhecer e tinha um maná todos os dias. Como a carne que Deus mandava, como a água. E Deus supriu as necessidades daquele povo no deserto. E milagres aconteciam com eles todos os dias. Milagres que eles não percebiam, que eram como o crescimento das roupas ao seu corpo, como um crescimento de uma criança. Muitas das vezes a gente nem percebe na convivência, mas quando alguém fala, como ele cresceu, né? Quando encontra, como ele cresceu, como ela cresceu, mas a gente no dia a dia a gente não percebe o crescimento daquela pequenina, aquele pequenino que está do nosso lado, né? E existem milagres, como era a coluna de fogo para aquecer o povo, como o maná que caía todos os dias, menos aos sábados. É tremendo, milagres assim extraordinários. E Deus é um Deus de milagre. E o que é o milagre? O milagre é aquilo que desejamos, é aquilo que tanto almejamos, mas só Deus pode fazer. Milagres de coisas simples, como milagres de coisas grandes, como uma cura, como uma libertação, como um casamento, como uma restauração também de casamento, como gerar filhos, como até tentar adotar um filho e não poder, não conseguir, uma causa na justiça que parece ser impossível se essa causa se ganha. Milagre é ver, né, o renovo, a restauração na família, a voltar aquela nova amizade, voltar aquela amizade que se perdeu, que você fala só Deus para mudar o coração daquela outra pessoa, só Deus para fazer algo acontecer. Desde quando eu aceitei Jesus, muitos milagres aconteceram na minha vida, muitos milagres. Milagres que eu nem pude, se eu for enumerar, vai escrever livros daqui e não vai ter fim. Milagres de Deus falando, de orar e Deus no outro dia responder. Milagres de coisas simples que às vezes eu só desejei no meu coração, e quando eu estava conversando com a minha filha, que eu fiz uma faculdade, mas quando eu era novinha, eu passei a trabalhar, por acaso, nessa faculdade, eu trabalhava lá, tirando xerox, e eu todo dia chegava cedo, porque era distante da minha casa, e se eu não pegasse o ônibus chegar mais cedo, eu não ia conseguir chegar no horário exato do trabalho. Então eu chegava mais cedo, estava tudo fechado, e eu ficava lá sentada e olhava assim para as plantas, para as palmeiras e falava, um dia ainda eu vou estudar aqui. E eu desejava assim no meu pensamento, um dia ainda eu vou estudar aqui. Passaram-se um tempo, eu trabalhei, eu era adolescente, muito nova.
casei, tal, tive filhos, e por acaso eu fui me matricular, e aí eu me matriculei em uma faculdade para fazer fisioterapia. E quando eu me matriculei, por acaso, caiu nessa faculdade. Depois se passar um tempo, quando eu tô lá nessa faculdade estudando, eu falava, meu Deus, eu sentava aqui quando eu era novinha e dizia que eu ia estudar aqui. Olha eu estudando aqui. Então, às vezes, e era impossível aos meus olhos, tanto financeiramente como socialmente, eu fazer uma faculdade, cursar uma faculdade. E imagine nessa exata faculdade que eu fiz. Parecia ser impossível. Mas para Deus nada é impossível. Às vezes a gente precisa de um milagre que a gente pensa assim, chegou o fundo do poço, Senhor. O que é que eu faço agora? E aí que surge o milagre, é quando ninguém mais pode fazer. Quando ninguém mais pode resolver. Quando ninguém mais traz a resposta, Deus vem lá e traz a solução. Traz a solução para aquilo que está, para aquela obra inacabável, para aquela construção que parece não ter fim, para aquele casamento que parece estar detonado, destruído, sabe? Deus renova o amor, Deus traz a cura, Deus traz o filho. Eu estava pensando, quantas mães desejam que os filhos sirvam ao Senhor? E muitas das vezes, quanto mais ela ora, parece que os filhos ficam rebeldes, né? E se entrega. Muitas das vezes ao mundo da droga, da prostituição, muitas das vezes as filhas se enganam, se iludem com a vaidade desse mundo. E o coração da mãe se entristece. E com o passar do tempo, parece que aquele menino que foi criado na igreja nunca vai voltar mais a servir ao Senhor, nunca mais irá servir a Cristo, voltar a ser crente novamente, né, ir para a igreja. E quantas vezes a gente pensa assim? Só que é aí que está o milagre é nisso, naquilo que é impossível, impossível aos meus olhos, impossível aos seus olhos, nós temos que crer. Crer é o firme fundamento das coisas que não se vê, é a certeza de que aquilo vai acontecer. Então, milagre é isso, é aquilo que só Deus pode fazer. Nós temos que crer, crer, crer no impossível, crer no improvável, crer no inesperável, sabe? Isso é um milagre. Às vezes existem milagres tão simples, de você desejar assim, falar, ai, como eu queria. Hoje de noite eu não tenho um centavo no bolso, um dinheiro, não tenho 10 reais. Como eu queria comer uma pizza. E você desejar com seu coração na simplicidade. E quando chegar a noite, alguém lá e comprar pizza e te abençoar. Isso também é um milagre. Porque o milagre é o realizado desejo do nosso coração. É aquilo que você deseja. Vou contar que o que é um milagre para mim, muitas das vezes não é um milagre para outra pessoa. Como eu contei agora, né? De eu poder cursar nessa faculdade. Você às vezes me ouvindo, possa ser que você não ache que isso foi um milagre. Mas o milagre é quem precisa. O milagre é para quem precisa. Porque é para quem está nos seus olhos aquilo que é impossível aos seus olhos. Então o milagre é para você. O que parece não ser milagre para outras pessoas, se você crer, se você acreditar, Deus vai fazer. Eu vou dar um exemplo. Uma mãe, né, que tem filhos casados e bem casados, né, para outra mãe que tem uma filha que ela quer muito que aquela filha se case e tenha filhos e ela veja os netos dela, para uma mãe, aquele milagre, aquilo de ver uma filha casada, não é um milagre, porque ela já viu, ela tem aquelas filhas bem casadas. Mas para aquela que parece ser impossível aquela filha conseguir ser bem sucedida na vida sentimental, aquilo é um milagre. Mas aí, no outro caso, aquela mãe que tem vários filhos bem casados, bem sucedidos, vai precisar de um milagre em outra área da vida. Muitas das vezes até o financeiro, muitas das vezes até o sentimental, o emocional, o particular. Então, o milagre é para quem precisa, é para quem deseja. Muitos viram o milagre de Jesus, né? Muitos perceberam, muitos sentiram, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ao tocar nas vestes de Jesus, ela foi curada da hemorragia. Mas naquele mesmo dia,
Jesus foi à visita de uma casa e ele curou uma menina que estava, ele ressuscitou no caso, ele foi para curar e acaba a menina falecendo e ele ressuscitou. Então, para aquela vida daquela menina, houve a cura, o milagre, que foi a restituição, a ressuscitação. Então, milagres acontecem na vida daqueles que ele crê, mas o milagre é para quem precisa. Se eu preciso tanto de algo, eu vou desejar com todo o meu coração. Eu vou orar a Deus, eu vou crer que isso vai acontecer. Muitas das vezes, o milagre parece estar tão distante. O impossível parece estar tão distante da gente que a gente acaba se esfriando e não crendo como deveria crer. E por isso que às vezes parece se tornar tão difícil isso acontecer, parece se tornar impossível. A gente pensa, eu creio, eu sei que Deus faz, eu sei que Deus pode realizar, mas, tipo, não na minha vida, mas sim na vida do outro, na vida da minha amiga. Às vezes a gente acredita no milagre na vida do outro mais do que na nossa própria vida. Eu posso falar por experiência própria, porque muitas das vezes a gente acredita que Deus tem o melhor, muito mais o melhor para a vida daquela irmã que está ao nosso lado. A gente crê fielmente que Deus vai restaurar o casamento, que Deus vai fazer o marido daquela irmã reconhecer de que ele precisa mudança. E muitas das vezes a gente não acredita no nosso milagre. Muitas das vezes a gente acredita que Deus vai usar aquela pessoa que está ao nosso lado profissionalmente em excelência, que vai fazer ela crescer, que vai fazer ela ter um salão próprio, que vai fazer ela ter seu próprio comércio. E muitas das vezes o milagre da nossa vida a gente não consegue enxergar com tanta fé. Será que isso é uma falha aos nossos olhos? Às vezes, possa ser que sim. Por quê? Porque o sonho demorado, né, parece ser distante de ser realizado, né? Um sonho demorado, quando você tanto sonha, tanto almeja passar naquele concurso, e aí você estuda, parece que nunca vai ser realizado. Então esse sonho tão almejado é um sonho demorado de acontecer. E já a outra pessoa, a gente consegue ver com mais facilidade o milagre acontecer. A gente tem fé de orar e Deus restaurar. Muitas vezes a gente tem fé de chegar na igreja e orar por aquela irmã e saber que ela vai ser curada. E muitas das vezes quem está precisando de uma cura é a gente, tanto espiritual como emocional, uma cura física. E muitas das vezes a gente não consegue crer com tanto fervor, com tanto amor, né? E isso a gente peca, nisso a gente erra, né? Por não acreditar fielmente que Deus vai fazer nas nossas vidas. Por quê? Porque Deus nos ama, porque Deus quer o melhor, porque Deus tem excelência de vida pra gente. Então o milagre é para quem crê, o milagre é para quem precisa. Às vezes o milagre que eu preciso não é o milagre que você tanto precisa, mas a gente tem que crer que existe um Deus que realiza milagres, que assim como realiza um milagre na minha vida, Ele pode realizar na tua vida, Ele realiza na sua vida. O querer e o efetuar de Deus, Ele é bom e agradável, sabe? Não pense o homem que vai receber alguma coisa se não for de Deus. Nada tem um homem se do céu não for lhe dado. Isso é a palavra mais certa, sabe? Se a gente acorda, se a gente respira, se a gente tem roupa para vestir, mesmo num pouco, existe um milagre de Deus, uma perfeição de Deus em todo o tempo, sabe? Existe um milagre de Deus nas mínimas coisas. Às vezes é um milagre que a gente nem percebe. Se você for parar para observar tanto de coisas que você desejou em toda a sua vida, até hoje, que foi realizado e você muitas das vezes nem sentiu, nem percebeu. Eu vou dar outro exemplo, que assim, quantas vezes você desejou, eu quero ser casada com um marido assim, que ele faça isso, ou cozinhe bem, que o meu marido me ajude na cozinha. Muitas vezes hoje você tem até esse marido que cozinha bem, e você nem percebeu que isso ali foi um milagre que você tanto desejou. Mas aí vamos ao extremo, né? Existe milagre tão impossível aos nossos olhos, tão impossível como uma cura de um câncer. Às vezes tão impossível aos nossos olhos de a gente deixar um emprego e viver,
né? Ser dono do nosso próprio comércio, ser dono do nosso próprio negócio. Às vezes parece um milagre tão impossível, né? Tão impossível. De um milagre simples a um milagre impossível aos nossos olhos. Deus é o Deus que faz. Ser impossível aos seus olhos, Deus realizar pela demora disso acontecer. Continue crendo. Creia com todo o seu coração. Porque se até hoje eu consegui muitos milagres, não foi porque eu sou perfeita, não foi porque eu sou a mulher mais fervorosa na fé, não é isso, é pela misericórdia de Deus, mas porque nas simples coisas eu continuei crendo, eu continuei acreditando que Deus vai fazer sobre a minha vida, que Deus não me esqueceu, que Deus não me deixou de lado. Creia que Deus não te esqueceu, que Deus não te deixou de lado, que Ele continua e que Ele vai continuar a boa obra em tua vida. Por mais que pareça ser impossível, sendo cura espiritual, sendo cura material, sendo cura sentimental, seja o que for, no mínimo detalhe, se você desejar com todo o seu coração e acreditando que Deus está te vendo e que Deus vai realizar, Ele vai fazer. Quer ver? Se você tanto deseja um carro, determina a cor do seu carro. Se você parece ser impossível você ter um carro um dia, determine, sabe? A cor do meu carro. Compre um chaveiro, sabe? Alimente o seu milagre. Alimente o seu milagre com toda a fé. Se você deseja passar no cursinho e você deseja passar nesse cursinho, vou dar um exemplo, em um cursinho de polícia federal, polícia, almeje, sabe? Almeje. Deixe já um lugar separado no seu guarda-roupa, onde você vai guardar a sua farda. Se você deseja com todo o seu coração, alimente, sabe? Alimente todos os dias. Eu vou dar um exemplo. Deus mandou o milagre do maná, né? Mas Deus mandou eles prepararem as vasilhas. E as vasilhas tinham que ser o milagre do dia. Eles tinham que tirar a quantidade somente do dia. Mas na sexta-feira eles tinham que multiplicar a vasilha. Eles tinham que pegar da sexta e do sábado. Então eles tinham que multiplicar a vasilha para pegar da sexta e do sábado. E dos outros dias eles tinham que ter a vasilha somente de um dia. Então isso é o alimentar da fé e do milagre. Se você tanto almeja, se você tanto deseja, alimente, alimente. Eu desejava ser casada. Eu desejava ser casada e ter filhos. Então eu sempre orava segurando, assim, botando a mão assim sobre o local da minha aliança. Eu desejava, eu orava assim, desejando. E sempre, sempre. Hoje eu sou casada. Mas antes, quando eu não era, eu orava segurando o lugar da aliança. Eu colocava a mão sobre a minha barriga e eu desejava, Senhor, eu quero ser mãe de filhos, eu quero casar. Eu quero ser mãe de filhos, eu não quero ser só. E o medo de eu estar sozinha no mundo era muito grande, porque eu era filha única. Eu sou filha única, né? Então, por ser filha única, você já se sente, entre aspas, algumas pessoas se sentem só. Eu me sentia só. Então, eu sempre orava, determinando, Deus, eu quero casar, Senhor, manda o meu marido. Então, muitas das vezes eu te peço, alimente o seu milagre, alimente, mesmo que pareça ser impossível. Se você tanto deseja ser dona do seu próprio comércio, sabe? Ore acreditando nisso. Ore, determine no que vai ser. Se vai ser online, se vai ser em loja física. Determine, ore, deseje, passe por algumas construções e fale, meu Deus, a minha loja vai ser assim. Abençoa do meu irmão, abençoa daquela pessoa, Senhor. Que ela seja próspera e a minha vai ser desse jeito, Senhor. E comece a alimentar, Senhor, que ele comece a desejar as coisas do Senhor. Que ele comece a desejar. Se alguém for viciado em alguma coisa, tipo bebida na sua casa, comece a determinar, coloque a água assim, antes de colocar água na sua geladeira, ore e fale, meu Deus, toda vez que essa pessoa beber essa água, Senhor, que ela creia, que ela vai parar, que ela creia no Senhor, que ela pare de beber, que ela tenha nojo dos vícios, sabe? Comece a desejar, sendo filho, sendo adolescente, sendo criança, sendo o que for. Se o seu filho estiver rebelde, seja lá o milagre que você tanto desejar,
Alimente esse milagre. Alimente a sua fé. Comece a crer. Comece antes mesmo de o milagre acontecer, comece a profetizar. Eu sentava no banco da faculdade e falava: um dia eu vou estudar aqui. Um dia ainda vou estudar aqui, eu vou ainda cursar. Não sabia qual era o curso, eu imaginaria que seria na área da saúde, mas não sabia e nem tinha dinheiro, porque no tempo que eu trabalhava nessa faculdade, eu trabalhava como menor aprendiz. Eu ganhava R$ 350. Então, por R$ 350 era impossível fazer uma faculdade. E pelos meus estudos, eu passar no Enem, eu ganhar uma bolsa, para mim também era impossível aos meus olhos. Mas graças a Deus, Deus abriu as portas e com uns 2, 3 anos depois que eu tanto profetizava e sentava ali e almejava estudar ali, eu acabei estudando. Aparentemente, na minha mente foi coincidência, mas para Deus foi uma resposta de algo que depois eu reconheci que foi Deus e que o milagre aconteceu. E aí eu agradeci ao Senhor, falei: meu Deus, obrigado, porque um dia eu tanto desejei estudar aqui onde eu estou estudando, onde eu estou, Senhor. Então é incrível também quando você tanto deseja algo e isso acontece e você reconhece que ali foi um milagre. Então, milagre é para quem precisa. O milagre é para quem está necessitando. Mas o milagre é para quem crê. Se você acreditar e você alimentar sua fé com todo o seu coração e desejar, Deus vai realizar o desejo do teu coração. Então, todo dia alimente. Seja comprando um chaveiro, seja separando um espaço no seu guarda-roupa, seja ungindo, seja orando na cama, pelo seu esposo chegar, ungindo a sua barriga, desejando o seu filho, sendo a cura de um câncer, de uma doença, sabe? Desejando todo dia que o Senhor falar, você vai tomar esse remédio, você unge e fala: meu Deus, em nome de Jesus, a cada remédio que eu tomar vai vir a cura. Em cada remédio desse que eu estou gastando dinheiro, eu vou ser curado, eu vou ser liberto, eu vou ser salvo. Você tem que crer e acreditar com todo o seu coração. Então essa é a mensagem que eu deixo, que eu quero compartilhar com vocês. Porque é muito bom ter um milagre. Dificilmente é acreditar, ainda mais quando ele é demorado. Mas eu te convido a você crer, porque existe um Deus que realiza milagres. Obrigado por ficar até aqui nesse vídeo, que você compartilhe com mais pessoas, que ele tenha fé e acredite que o milagre é para ela, é para você e é para mim, porque Deus é bom. Obrigado, dá um like, compartilhe, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima.